na nossa região e no estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui repercutindo o programa que foi inédito na segunda-feira dessa semana com o Reinaldo Rosa, que é o CEO da Tia Delinda, que a gente vai conversar um pouquinho como é que foi a sua participação, o que que é. A gente vai tentar falar o que que não deu tempo de falar ali no programa, que são só 15 minutinhos. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem? Como vai? Henrique, um prazer estar aqui com todo mundo. Acho que o programa estava um pouco nervoso, acho que eu não consegui explicar muito bem o que é o projeto. É o primeiro projeto socioambiental, né, de repercussão internacional que a gente tem em Campos de Goytacazes. O Tia Delinda é o hub de estudo da área de turfa, que é uma área muito valorizada fora do Brasil. Isso. E o Tanino Goitacá é o produto baseado na biodiversidade que a gente desenvolveu para dar escalabilidade ao nosso projeto, que eu acho que é tão importante para a região, assim como outros projetos também. Eu acho que é muito importante a gente valorizar a pauta ambiental. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Acho que na próxima hora a gente tem bastante tempo aí para conseguir explorar direitinho e falar tudo que não pôde ser falado. Mas eu queria começar essa conversa perguntando como é que foi, porque na primeira temporada a gente gravou, aí aguardou bastante, fez bastante produção, e entre a gravação e e ir pro ar, levou ali em média 2 meses, 2 meses e meio. A segunda temporada que está indo ao ar, toda segunda-feira, 20 horas, tem programa inédito. O tempo entre a gravação e ir pro ar é um pouquinho mais curto. Acho que você gravou 3 ou 4 semanas atrás, né? Não Isso. foi muito tempo. Então você tem menos tempo para fazer as reuniões, né? Você já conseguiu fazer alguma reunião? Como é que foi esse contato? Olha, Henrique, a gente, depois do programa, né, fizemos a Empretec também lá na Tec Incubadora. Isso foi legal. A gente pode falar um pouquinho sobre a Empretec Sim, também. foi um aprendizado enorme ter o contato com vocês, né, a expertise de conseguir estruturar, transformar uma ideia numa startup foi sensacional. E a gente, acho que eu posso falar de primeira mão, a gente já foi, né, enfim, para ser aportado por um fundo. E isso me deixou muito feliz, porque é um trabalho muito árduo. A gente sabe o quanto é difícil. Você comentou comigo uns dias atrás, né? Você falou, olha, não pode falar o nome do fundo, não pode dar mais detalhes, não pode falar os valores, mas, na verdade, você me confidenciou em privado Isso. o valor, mas olha, é muito dinheiro para uma porcentagem ali significativa, ou seja, que é justo. Eu fiquei muito contente. Talvez a gente pode até pedir para o pessoal aqui do jornalismo fazer essa cobertura, porque uma startup que participa do programa Negócio Fechado agora vai ter um aporte volumoso de recursos para sua operação. Eu fico muito contente. E sem vender uma unidade. Eu acho que o mais importante é isso. Está na ideação ainda. A gente vendeu a ideia, óbvio, a gente está nos testes, né, nas avaliações, mas a gente conseguiu convencer. Porque o que acontece é que às vezes as pessoas que estão ao redor não têm uma visão mais amplificada do que a gente trabalha. E quando vem a pessoa de fora e entende a importância do que a gente está fazendo, né, fica apaixonada. Eu acho que foi isso que aconteceu com a pessoa que entrou para o nosso projeto. E ela assistiu o programa, essa pessoa? Assistiu, acho que ela deve estar até assistindo a gente. Ela não está no Brasil agora, mas acho que ela deve estar até assistindo a gente agora. Muito bom. Acho que vai dar aí uma repercussão muito positiva. Você havia falado do Empretec. E eu fico muito contente de repercutir que a primeira turma do Empretec rodando efetivamente do estado do Rio de Janeiro acontece no interior. E aconteceu em Campos. Isso me deu muita satisfação, muita alegria. E você participou da primeira turma do Empretec. Eu sei que quando vocês entram, vocês também têm um pouco de sigilo lá, não pode falar como são as dinâmicas. Mas o que você pode falar do Empretec? Não precisa falar da incubadora, não. Do programa assim, de comportamento empreendedor. Olha, primeiro, as pessoas, né? Desculpa, tem o nome, né? A Paula, o Alessandro. Foi, a Luciana. A Luciana, que estão ali passando toda a experiência pra gente de como organizar. Porque quando você começa a desenvolver uma startup, você meio que começa no improviso, na vontade, na alma, na força, na raça. E depois você começa a lapidar, né? Começa a entender que o processo precisa ser muito mais detalhado e planilhado. E eu acho que essa experiência toda, acho que tem não só para mim... máxima, né? Que se você quer
Não vou lembrar agora como é que é o ditado, mas se você quer ter o dobro da produtividade cortando árvore, então passe metade do tempo afiando o machado. É uma coisa assim. Se você tem uma semana, se você tem 18 horas para cortar uma árvore, Mas passe a gente não 9 pode horas cortar a afiando. árvore agora, a gente tá falando sobre Não, sustentabilidade. mas existe, Vamos lá. existe um corte de árvore sustentável, digamos Não, assim. sim, existe. Na verdade, existe até um mercado muito grande para isso, né? Na verdade, é você fazer a estruturação para O vender. manejo correto, né? Existe até descarbonização de madeira. Então, É. Mas ele é só para apontar que o planejamento é muito importante. muito. Nossa, demais, demais. O Empretec, eu não sou empreteco, eu não fiz o Empretec, pretendo um dia fazê-lo, mas o fato de você ter que estruturar um negócio ali em 5, 6 dias, que você sai do nada, é o zero mesmo, to hero, que é o herói, você tem que fazer a venda, tem que ter um faturamento, tem que botar uma meta, se bater a meta bem. Isso é um negócio muito bacana, eu sou apaixonado pelo programa e que bom que foi a nossa região que abrigou o primeiro Empretec Startup com o Guilherme Resch lá do Sebrae. E que bom que você pôde participar. Acho que é Sim. muito significativo. Foi uma experiência ótima. Inclusive, a equipe vencedora desenvolveu um projeto fabuloso que eu acho Qual que foi a precisa. vencedora? Foi A Organic. A Organics, Eu que é lembro. uma startup de alimentação saudável para pet utilizando a agricultura sustentável, né? Então eles pegam o resto de alimentos de horticulturas, de pequenos hortifrutis para utilizar nas rações Você dos sabe que animais. esse pegar o refúgio da indústria de alimentação é muito interessante. Você deve conhecer o Maurício de Souza, Turma da Sim. Mônica, quem não conhece. E, e ele foi uma vez numa fábrica de maçãs, que ele olhava que tinha aquelas maçãs grandes, gordas, bonitas, que vendia muito fácil. E tinha várias pequenininhas que não vendiam. Eu falei, E ele perguntou, o que que faz com isso aqui? Ah, essa aí a gente coloca para alimentação de animais, para alimentação de boi. A indústria de alimentação de boi fala, por quê? Ah, porque ele é pequena, não tem valor comercial. Aí vem aquele olhar do empreendedor, né? Ele olhou, mas como assim não tem valor comercial? Fala, isso aqui é uma maçã pequena, que a criança normalmente quando come uma maçã, ela morde a maçã grande, come metade e o resto joga fora. Essa aqui ela vai Exato. conseguir comer toda. E esse tamaninho que ela cabe na lancheira. Fizeram a maçã da Turma da Mônica, que é um... Eu acho que tem uns pacotes de maçãs menores até É hoje. esse, sim, é exatamente esse. Quando você vê no supermercado aqui em Campos tem, e é fantástico, porque aquilo ali era refúgio. A indústria de alimentos não fazia uso daquilo. Então essa da a Organic, que utiliza ali um refúgio da indústria de alimentos e criar uma alimentação saudável, é bem legal. Não, com Espero que eles certeza. prosperem. Não, vão sim, vão. Eu acho que é uma pegada muito forte hoje em dia de trabalhar com a sustentabilidade e a redução e reduzir o desperdício. Eu acho que é um segmento que tem muito a crescer. Mas nós estamos aqui para falar da A Organic, Organics, a gente está aqui para falar da tia Telinda. Tia Telinda. Minha primeira dúvida é de onde é que saiu o raio desse nome, Tia Delinda? Porque o naming, né, do branding, que é você fazer a identidade, normalmente você bate o olho e você sabe o que que é. Por exemplo, o nome iFood. Aham. Todo mundo tem um iPhone, iPad, o cara botou um iFood ali que ele meio que se apropriou do prestígio do iFood. A iFood não pode, perdão, o iPhone não pode processar porque é distinto. Food é comida e foi um nome bacana que você olha e já sabe. De onde é que vem Tia Delinda? Como é que isso funciona? Posso me emocionar? Eu acho que devo, né? Sim? Então, Tia Telinda era o nome da minha avó. Que legal. É a pessoa mais doce Bom, e maravilhosa que eu conheci. Eu acho que eu não faço pelo dinheiro. A Tia Telinda não é pelo dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é o que eu quero deixar para minha filha, para as minhas filhas. O que importa para mim é o legado. você até ficou emocionado. Desculpa, não queria chegar a isso. Era pra ser uma coisa bacana, uma história. Não, imagina. É uma história legal. Porque assim, ela sempre foi uma pessoa muito boa, e sempre uma pessoa que pesquisava muito tudo que fazia. E o Tia Telinda, ele nasceu de um propósito de pesquisar aquilo que ninguém queria trabalhar, né? Então a gente tem uma área em Mineiros, que é a nossa fazenda experimental, e lá a gente desenvolve produtos utilizando o que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, a gente utiliza água para o tanino, a gente utiliza a mapeamento de plantas medicinais para desenvolver um novo medicamento, né? Em parcerias com as faculdades. Por exemplo, o tanino ele é pesquisado com a Universidade Federal de Pelotas, que é um dos mais tops institutos hoje do Brasil em relação à madeira. Você manda para lá o material para ser analisado. Eu mando para lá, eles analisam e
me mandam todo o retorno. Então é o primeiro produto sustentável que combate cupim e altera a coloração naturalmente da madeira. Isso não existe no Brasil. Porque, não, e isso está saindo de campos, sabe? Então a gente está milhões de anos-luz de outros projetos, de outros municípios, porque existem pessoas existem muitas pessoas que veem o foco da sustentabilidade como geração de emprego e renda. É isso que a gente faz lá, entendeu? Se a gente falar de sustentabilidade numa mentalidade de 20, 30 anos atrás, o sustentável era só ambiental. Sim. E tá, é bacana, mas não é só isso. Hoje a gente fala em inglês é triple bottom line, ou seria... 3 linhas, né? As 3 linhas de baixo, ou seja, é o patamar. Então, algo para ser considerado sustentável, ele tem que ser ambientalmente responsável. Sim, com certeza. Que era esse conceito mais antigo. Ele tem que ter socialmente responsável, ele tem que fazer bem à sociedade. E ele tem que ser financeiramente sustentável. Então, se ele não tem esses 3 aspectos, você não considera sustentável. Então, quando a gente fala da engenharia da sustentabilidade, ela tem sim um aspecto ambiental, mas ela não encerra no ambiental. Então, se a gente tem lá um dispositivo que ele é muito oneroso para ser ambientalmente responsável, ele fere esse pilar. Ou então, se ele faz mal à sociedade, ele fere esse pilar. Você precisa desses 3 pilares para algo ser sustentável. Sim. E até onde eu consigo enxergar, a Tia Telinda, ela tem essa pegada. A Tia Telinda é o projeto que estuda a certificação de crédito de carbono das áreas úmidas de campos. E agora a gente está em conversa, inclusive eu fui lá, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Daniel. Estava lá hoje na Reserva Caruara para a gente ampliar essa pesquisa, né? Então vamos agregar. A Reserva Caruara, ela tem aberto as portas dela para quem quiser pesquisar lá, é um negócio muito bacana. Pessoal fenomenal, sempre dispostos a conversar, a integrar, entender as necessidades, as dores. Então, estão sendo um exemplo de parceria para a gente, tá? E vocês vão fazer o que lá na Reserva Caruara? Então, na verdade, o crédito de carbono em si, ele se estende tanto da parte de restinga, que é a Reserva Caruara. A Reserva Caruara basicamente é toda feita de restinga, e vai, né, para áreas as zonas úmidas, áreas alagadas que a gente tem em campos. E a gente quer desenvolver uma metodologia para conseguir certificar essas áreas. Qual é o grande problema da venda do crédito de carbono hoje para os municípios costeiros? A gente não tem árvore. A Mata Atlântica basicamente não entra em Campos, São João da Barra. A gente não tem mata. Então a gente precisa... Deixa eu pensar aqui. Me ajuda a lembrar isso. Realmente essa aqui é a Mata Atlântica, né? Mas tem E ali é uma zona de restinga. É uma restinga da Mata Atlântica ou é diferente? Não, a restinga é restinga. Né? Mata Atlântica é Mata Atlântica. Isso. Na verdade, o que está sendo estudado é a gente conseguir certificar o crédito de carbono do solo. A turfeira, o que é turfa? Turfa é uma matéria orgânica decomposta, tá? Que fica armazenado devido à hidratação do solo. Né? Então, se o solo estiver úmido, aquele material fica ali. Se você faz o que aconteceu em 1930 com a Adenóis, que drenou, porque Campos de Goytacazes, enfim, quase toda a região, eram grandes lagoas. Professor Arthur Sofiati, te amo. Abraço pro grande professor Sofiati. Ele é a base de todo o meu estudo. Se não fosse as pesquisas desse ambientalista que poucas pessoas da nova geração conhecem, eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje para poder estar desenvolvendo o que a gente desenvolveu. Então eram grandes lagoas e foram drenadas. Então, assim, existem já certificações muito parecidas, porém, no Brasil, a gente não tem ainda. E o que acontece? Vai chegar uma hora que não vai ter empresa precisando compensar o crédito de carbono, mas não vai ter aonde compensar, que não vai ter floresta, entendeu? Já vão estar reservadas ou separadas para outras empresas. Então, as áreas de turfa, elas precisam desse olhar mais específico. Eu tô vendo aqui que a turfa pode ser, inclusive, utilizada como combustível, né? Mas não é o correto, né? Na verdade, a turfa tem que ficar quietinha lá porque ela armazena muito carbono. Então, por exemplo, tem bastante carbono. Em 3%, o mundo tem 3% de área de turfa, que armazena 30% do carbono do mundo. Nossa. Entendeu? Então a gente tem mais carbono armazenado
nas áreas de turf e nas áreas alagadas do que da grande maioria das florestas. Estou falando de armazenamento. Armazenamento é diferente de sequestro. Sequestro é quando se retira através da fotossíntese. O armazenamento é que está ali... Fica lá. Quietinho no solo. Mas é aquela grande questão. Se eu tenho um local que fica os containers lá parados, eu estou ganhando, né? Estou alugando espaço. É exatamente o que a gente está fazendo. Está alugando espaço para o carbono ficar quietinho ali. Porque se eu desregular qualquer coisa ali, o carbono que está armazenado volta para a atmosfera e não adianta plantar 1 milhão de árvores se você não regular as turfeiras. Porque todo aquele carbono armazenado vai voltar para a atmosfera. Então vai ficar enxugando gelo. Vamos tentar entrar agora na questão do negócio. Como é que você tem um modelo de negócio, um modelo de monetização que se apoia na bottom triple line, ou triple bottom line, na verdade, triple bottom line. Nossa, o inglês quase não sai aqui, meu Deus. Vou voltar para o cursinho de inglês. Como é que você se apoia nesses três e ainda assim consegue ter um negócio? Como é que é a sua monetização? Enfim. Tá, Você vamos trabalha lá. com crédito. Explica para quem está nos ouvindo como é que esse mercado de crédito de carbono. Na verdade, o mercado de crédito de carbono são empresas que emitem o carbono que precisam compensar. Sim. Tá? Normalmente alguém que faz isso lá na Europa que quer compensar aqui na América do Sul. E a gente está conversando, em várias conversas para... Se eu emito no Brasil, se eu emito em Campos do Goytacazes, se eu emito em São João da Barra, eu preciso compensar aqui. Só que a gente precisa do quê? Conseguir certificar nossas turfeiras. Só que assim, a certificação é um processo lento e demorado. Mas aí, como que eu consigo manter o projeto até lá? Então, certificar as turfeiras quer dizer que você vai deixá-las aptas ou com alguma evidência que você tem aquela quantidade de carbono Exatamente lá. Isso. Eu faço como se fosse um selo de legitimidade. Então, eu tenho, 3 mil, 4 mil toneladas, eu posso negociar aquelas 4 mil toneladas no ano. No próximo ano, a gente vai e pode renegociar aquela quantidade. Então, eu tive que desenvolver formas de conseguir escalar o projeto e rentabilizar, porque a Tia Telinda é um projeto de ecoturismo, do crédito de carbono, né, e assim, todo o processo ambiental. E o Tanino Goitacá é o produto baseado na natureza, ou na biodiversidade. Então a gente começou a fazer as pesquisas e começamos a entender o que a gente poderia fazer e como a gente poderia fazer. Pegamos o produto, né, que é basicamente a água das turfeiras com casca de árvore, eucalipto, galhos, galheiras, tudo aquilo que seria jogado fora e possui tanino, a gente utiliza na extração. Então, além de ser um produto para combater cupim e melhor endurecimento da madeira, que não tem valor agregado, né, dá um diferencial a ela, a gente retira um material que, de repente, não teria o descarte correto, que seria o resto de madeiras. Né? Então, a gente coloca esses restos de madeiras, depois de picotado, junto à água, fazemos um processo que não inclui nenhum tipo de química, e aí, depois desse processo, a gente consegue extrair o produto que a gente utiliza para poder endurecer a madeira, melhorar a coloração dela, então aumenta o valor agregado e proteger contra fungos e cupins. Esse é como você utiliza o tanino. Exato. Então, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Uma coisa é você trabalhar no mercado de crédito de carbono, que você faz a certificação de áreas e você comercializa isso no mercado de crédito. Exato. Que está em andamento. Que está em andamento. Que já está funcionando, está rodando. Que é um processo mais lento. A gente está em pesquisa e certificações. Tá? O tanino, aí você faz a extração do tanino, que existe um processo. Você até falou lá que o processo estava em processo de patente, tinha uma coisa assim. Aí você faz a extração desse tanino para aí sim você fazer a venda dele, né? A comercialização dele. O tanino serve hoje para curtimento de couro, para tratamento de madeira, antigamente utilizado, eu vou até entrar no antigamente, mas para indústria farmacêutica, para tratamento capilar. Quando a gente fala em biodiversidade e os produtos da biodiversidade, eles têm enorme gama, inúmeras aplicações. Às vezes eu falo assim, se a gente pensar no próprio petróleo, o petróleo vai desde plástico, combustível, produto, enfim. Então, sacola plástica. Sacolas, então é bastante diversificado. Mas o que eu queria saber exatamente,
voltando para a questão Free Borderlines. Oi? Das 3 linhas? Não das 3 linhas. Porque você chegou lá com uma proposta de negócio, uma oportunidade de negócio. E a gente chamou de Tia Delinda, que é o projeto maior, né? Que é o guarda-chuva. Que é a fazenda experimental, né? Exato. Mas o que você levou pro programa foi o Tanino Campos. Isso, Tanino Goitacá. Eu vou entrar na história do Goitacá. Tem, inclusive, 2 T's, não é? É, 2 T's. Que é um de Goitacá e outro de Tanino. Eu reparei isso. E o que eu queria saber de você era sobre como é que foi a oportunidade de negócio, o quanto que você colocou para à disposição dos investimentos, como é que foi isso? Lá no programa a gente colocou, se eu não me engano, foi 50 mil por isso. 5%. Né? Como que você chegou nesse cálculo? Simples. Você pega o mercado, que é um mercado bilionário, e poucas pessoas sabem disso. Ele é bilionário no Brasil ou no mundo? Ele é bilionário no Brasil e no mundo. Entendeu? Então, assim, na verdade, você tem muita diversificação para o tanino. E as pessoas quase não sabem, né? Até porque não é muito divulgado. E eu procurei aqui no Google agora, quanto custa tanino? Aí procurou aqui no Mercado Livre. Não tem nenhuma resposta específica. Não, você vai pegar hoje, uma referência de tanino é a cássia negra. O quilo da cássia negra hoje está R$30. Cássia negra? A cássia negra. Cássia. Porque cada planta, cada árvore tem uma porcentagem, tem uma porcentagem de tanino. Então você tem o coco, você tem o eucalipto, você tem a cássia, tem o salgueiro, tem uma diversidade de plantas que possui, que na verdade o tanino para quem não sabe, o tanino é a proteção natural da planta contra os parasitas, fungos, enfim. E aí você consegue comercializar isso, botar no mercado. Exato, porque na verdade é um não seria um biodefensivo, é um biotratamento para madeira. E como é que é a operação? Como é que você faz a extração? Você não precisa revelar nenhum segredo industrial. Na verdade a extração é simples, é água e tanino. A água da turfeira e o tanino, e a casca da madeira. E é um processo que precisa de que infraestrutura? É um galpão? A gente tem uma estrutura lá, que a gente armazena o produto depois de extraído. E o processo de extração é simples. Muito, muito simples. É água, local para extração, né? Ele é demorado? 7 dias. Em torno de 7 dias. Quanto mais casca, mais tempo na água. E quanto maior a necessidade de extração, mais dias. Então, se eu quero uma extração de um material mais concentrado, eu demoro em torno de 10 dias. Se eu quero uma extração rápida, mas que dê resultado, em torno de 7 dias. Então, não é um processo muito longo e é um processo que a gente consegue retirar e armazenar. Então, eu tenho uma possibilidade de armazenar... Você armazena o líquido, né? Só depois... Armazena o líquido, tá? O líquido é armazenado. E a casca, depois da extração, a gente também está vendo uma finalidade... Né? Como é que é esse resíduo? Na verdade, esse resíduo, pelo que a gente viu até agora, porque precisa de mais testes, né? Inclusive de uma cromatografia não líquida, mas sólida, do produto, a gente está vendo que aquele resíduo pode ser utilizado como adubo também. Então, você pega o resíduo, joga lá para adubar uma terra. Exato, mas ele vai já demandar mais pesquisa. Demanda mais pesquisa, porque acho que tudo tem que ser muito parametrizado. Isso. A gente não pode fazer de abelhada. E contar sempre com as faculdades para parceria. Então, hoje a gente tem o estudo do tanino com a Embrapa, com a Universidade Federal de Pelotas, com outras indústrias de tratamento, né, que são é um laboratório muito grande de São Paulo, esqueci o nome agora. Então, assim, a gente consegue... Quando a gente fala o que a gente está fazendo fora de campus, a gente consegue uma gama de parcerias, entendeu? E as pessoas querem estudar, querem entender, porque não assim, é um processo muito bacana e totalmente natural, entendeu? Que é o que o mercado precisa, porque, não sei se as pessoas sabem, vou te dar um exemplo. O tratamento do eucalipto hoje normal, se você colocar ele no autoclave, ele recebe um produto chamado CCA ou CCB, borato de cromo e o cromo de arsênico, né? Eu esqueci a definição, mas é a base de boro e a base de arsênico. Arsênico totalmente tóxico.
O boro também. Então, assim, nosso produto entra como uma solução totalmente natural. E Entendi. quando você pega aquele mourão que você coloca na fazenda, aquele produto pode lixiviar para o solo, né? Não o nosso, mas o produto que é quimicamente composto. O nosso é quimicamente natural. Então a gente tem todo esse diferencial. Então a gente faz tenta trabalhar da melhor forma possível e desenvolver produtos da melhor forma possível. Vamos explorar agora um pouco que você está falando dessa operação, que essa operação está toda planificada, ela já está toda dominada, a tecnologia está dominada, mas você ainda não está operando no mercado de tanino. Não, ainda não. E aí você já conseguiu receber um aporte, um investimento Sim. de um valor que eu não posso falar, talvez você possa. Não, não Se você posso, liberar não aqui, eu vou posso. gostar muito. Não E posso. também de uma porcentagem. Como é que foi isso? A pessoa assistiu o programa, te procurou? Como é que foi? Na verdade a gente já tem um relacionamento, né? Ela veio para Campos, ela conheceu Campos. Quando ela chegou no aeroporto, ela É falou... estrangeira, né? A Não, pessoa. meio a meio. São duas pessoas, um é estrangeiro e o outro é nacional. E quando a pessoa chegou aqui na cidade e olhou pelo avião, falou: Meu Deus do céu, que coisa linda. A pessoa não conhecia Campos. Não conhecia. Quando ela pousou no aeroporto, ela falou: Reinaldo, eu nunca vi algo tão lindo na minha vida de cima. E aí conheceu Lagoa de Cima, levei ela para conhecer Lagoa de Cima, falei... ela falou, né, que na cidade, fora do Brasil, que ela tem casa, que as pessoas são fascinadas para ter uma casa no lago, e aqui a gente tem um lago lindo e assim, poderia ser melhor explorado, né? E aí eu contei porque levei ela para conhecer o Museu Histórico de Campos, Aquele explicar. que fica na Praça São Salvador, Exato, no antigo Hotel Gaspar. Exato. E aí expliquei por que o nome do tanino é o tanino goitacá. Uhum. Assim, é uma afirmação que não pode ser comprovada, porque as informações da tribo foram perdidas durante o ano, durante o tempo, né? Então, assim, acreditamos que pela fixação do produto, o tanino que a gente hoje comercializa com o nome goitacá pode ter sido usado realmente pelos índios, porque a fixação do tanino, do produto que a gente faz lá, ela dura em torno de 3 dias na pele. E a tribo Goitacá era uma tribo basicamente que vivia na água, eles viviam em palafitas. Então imagina, um índio grandão, fortão, sair, mergulhou, ficar todo manchado. Então deveria ter uma solução que que fixasse melhor na pele. Então assim, a aroeira é uma planta que tem muito tanino, né? Hoje a aroeira é protegida, mas é uma planta Mas que a gente não tem muita aroeira por aqui, né? Tem Não, mais na serra. não tem porque as pessoas não preservam, e tem que ser preservada. É uma planta que é preservada. Mas ela possui muito tanino e fica realmente na área onde era da tribo Goitacá. Então, possivelmente, para não utilizar o genipapo, que sairia se fosse somente a fruta em si, passada no corpo, eles poderiam ter utilizado essa substância, porque além de água e a casca da madeira, tem muita dificuldade. Quem gostaria muito de refletir sobre isso é provavelmente o Sofiati, né? A gente já conversou a respeito sobre isso, não tem informações, né? Informações concretas, mas a gente sabe que... É uma conjuntura possível, né? É uma conjuntura possível e viável, né? A gente fala muito da ciência, né? A definição de científico é aquilo que é observável e reprodutível. Exato. Isso nasce lá... Até uma briga se foi Descartes, se foi Galileu. Eu sou do time Galileu, tá? Eu gosto... O que Galileu fez pra mim foi fantástico. Mas antes disso existia a geração de conhecimento. A geração de conhecimento era muito pela filosofia, pelo debate, etc. Aí a gente vê lá e chega na arqueologia. Muito do que a arqueologia define não é exatamente científico. Sim. Porque você faz as conjunturas, elas são possíveis, são... A gente chama de hipóteses científicas, né? Que elas são plausíveis, mas não... Não pode ser afirmativas, Tanto que quando a gente vai verificar lá, a humanidade fez isso, aí daqui a pouquinho tem uma descoberta que... altera todo, Você fala, não, então, se isso aqui é verdade, aquilo não pode ser. Então, esse exercício é o si, mental, né? É o si da programação até hoje, né? O condicionante, né? Se isso, então aquilo. Se isso, então aquilo. Mas, voltando um pouquinho lá para a seara do programa, você teve uma banca que foram 3 pessoas. Foi o Lucas, o rapaz do XP Investimentos, esqueci o nome dele. Quem foi da XP Investimento? Foi o Igor?
Não sei, era um engenheiro ambiental, se eu não me engano. Esse era o Lucas. O Lucas, o rapaz da CDL jovem. O da sua, talvez tenha sido o Hugo, da Zoologia. Não, foi da Recopel, eu acho. Foi da Recopel, então foi o Ralph. Eu acho que foi. E o rapaz da XP Investimentos. XP Investimento, eu acho que foi o Igor. Você chegou a conversar com eles depois? Eu Sim, lembro conversei que muito com o a Lucas. XP Investimento falou, aqui em Campos, quem é o escritório da Nauta, que estão fazendo parceria com a gente no negócio fechado, participando de todas as avaliações. Para quem não sabe, eles estão aqui, só aqui na nossa região, eles estão gerindo R$1 bi. Acredito. É 1 bi, não é 1 milhão, é 1 bilhão de reais. Já é um unicórnio de investimentos. Já é um unicórnio de investimento. E a gente fala muito... É verdade, eu não havia pensado nisso. A gente, 1 bi normalmente é para dólar, né? Não é 1 bi de dólar, é 1 bi de real, mas tem essa pegada. Pra gente falar o que é 1 milhão, se a gente pensar numa unidade mais simples, que é tempo. Segundo. Eu ia falar isso exatamente agora. 1 milhão de segundos... Quanto vale 1 milhão do seu tempo? 1 milhão de segundos dá mais ou menos 15 dias, dá 13 dias, não chega a 15 dias, não chega a 2 semanas. 1 milhão de segundos. 1 bilhão de segundos dá quase 33 anos. Você vê que muda a ordem de grandeza, é muita coisa. Então eles estão chegando a quase 1 bilhão aqui na região de investimentos. E eles estão muito interessados, participando e querendo conversar. E aí eu pergunto pra você marcou uma segunda reunião com ele? Marquei com o Lucas e com o rapaz XP. Porque, na verdade, o Core Business... Quem que é o da... A gente fala XP, mas é a Nauta, né? A Nauta que tem relacionamento com eles. O Core Business da Tia Telinda é o crédito carbono. E hoje o crédito carbono pode ser visto como um commodity, né? Porque ele tem avaliação, ele tem precificação na bolsa. Então, o mesmo crédito carbono que é vendido aqui não é o mesmo crédito carbono vendido na Europa. Então, ele ficou muito interessado porque... vai chegar uma hora que todas as empresas vão ter que compensar. Tá? Todas as empresas, porque elas vão ter que. Todas vão operar no ESG. Então, uma parte do ESG é o meio ambiente. Então, elas compensando de alguma forma, seria muito mais interessante para elas compensar com projetos locais, né? Porque eu acho que seria muito mais. Não vou falar ético, mas seria muito mais bacana, né? Da atitude de cada empresa. Porque aí você vai junto com a governança, né? Então... eu tô vendo aqui, acho que eu não te mandei o contato no dia dos investidores do seu programa. Não, o Lucas, eu peguei o contato do... Lucas não, do meio ambiente. O rapaz do meio ambiente, esqueci o nome dele. É o Lucas. Engenheiro mental. Não, eu consegui, falei com ele, a gente conversou. Isso, mas normalmente eu passo o contato e eu não passei. A gente trocou uma ideia bacana. Depois eu vou ver direitinho quem foi, ele passa o contato para fazer esse pós, né? Fazer realmente as reuniões que há interesse. Como foi falado no dia do programa, a pauta ambiental ela está muito na moda porque ela é muito necessária. Ela não está na moda porque ela é uma modinha, ela está na moda porque ela é necessária. Você falou de uma expressão hoje que é fundamental, talvez ela explore até melhor que a gente falou da Triple Bottom Line. Triple Bottom Line, você falar, o que é isso? Você falou da ESG. Fala um pouquinho sobre o que é ESG e como isso é tão importante. Então, ESG é a sigla em inglês, né, de Environment, isso, obrigado. Governance, o inglês não é muito bom não, e tem o social, então é o ambiental, social e governança. ESG, Environmental, Social e Government, ou seja, tem que ter governança, que é como você vai gerir a coisa, o social, que tem que ser responsavelmente... socialmente responsável. Isso. E a gente não perde a mão do ambiental. Inclusitivo e tudo mais. ESG é uma tendência, como é que é isso? Não, na verdade, acho que não tem que ser uma tendência, tem que ser uma imposição, né? Eu acho que as empresas elas têm que se adaptar tanto na parte da parte ambiental, quanto a parte de compliance, quanto a parte da parte social, né? E cada hora que passa as empresas estão se adaptando mais a essa tendência. Porque o que acontece é o seguinte, uma empresa ela não pode só apenas pensar no lucro. Ela tem que pensar em como aquele lucro que ela está gerando pode ajudar toda a sociedade em volta. Óbvio, não estou falando para dividir, não é dividir. É muito diferente de dividir e apoiar. Sim. O que a gente pensa e pretende é sempre apoiar a sociedade como um todo. Fazer uma economia circular, né? Vou apoiar o pequeno empreendedor, vou apoiar a tech incubadora que pode gerar novos empreendedores. E isso é a governança, né? Isso é o social.
E a parte do crédito de carbono está muito envolvida com a parte ambiental das empresas. Então, elas estão preocupadas com a sustentabilidade, vão evitar, enfim, o uso de sacolas. Você pode ver alguns mercados fazendo isso. Inclusive, tem até uma pauta do governo estadual relativa a isso, e que é o Retorna Mais, se eu não me engano, e que está trabalhando muito bem, ó, governador Cláudio Castro. Teu programa tá aparecendo Não, aqui. eu não vi, eu fiquei meio intenso. Você não né? viu o seu Não programa? Não vi. Primeiro que eu sou um cara tá feio, aqui. né, foi cara? O Lucas, não foi o Igor, não. Foi o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. É o Hugo da Zoológica que participou. É o Que Hugo? da CDL Jovem, Ah, tá, achei que fosse o rapaz O lá Ralph, não, foi o Hugo. Deixa eu aproveitar e mandar pra ti agora esses contatos que eu já deveria ter mandado há algum tempo. Você já pegou, né? Mas aí garantir as segundas reuniões que eles lhe prometeram. Beleza. O Igor tem feito um trabalho bacana. Sim, não, a parte de investimento hoje da XP tá bem... Cara, bem... as pessoas não sabem disso, né? É coisa legal. Olha, o Tanino Vegetal Goitacá. Foi bem legal isso. Tá, e remetendo à tribo Goitacá, eu acho que é muito As importante. pinturas, né? A gente tem muito que voltar ao passado para poder entender o futuro. A pessoa que não entende de onde ela veio, ela não vai saber nunca para onde ela vai, tá? Então, assim, a gente remeteu a pesquisa para como funcionava, por que existe, né? Se existe porque tem uma utilidade. Então, a gente pesquisou muito e, graças a Deus, fomos felizes em relação ao produto que a gente está colocando no mercado. Quando é que vocês vão fazer a primeira venda? Então, a gente já tem, né, um pedido da Prefeitura de Macaé para o tratamento de cupim, porque é muito antilógico, né? Vou tratar o cupim numa árvore usando químico. Pô. E eu encontrei com o secretário, a gente já marcou uma reunião para estar fazendo essa negociação. Mas você consegue fornecer para público? Sim, com certeza. Licitação, porque é o seguinte, quando você trabalha com aquele marco das startups, existe um dispositivo, que eu não lembro agora como é, que existe uma forma de inexigibilidade para empresas de base tecnológica. Aham. Que aí você consegue fornecer, tem um escopo mais variável, porque a startup está sempre pivotando até acertar, né? Aí você usa esse dispositivo ou vai para uma licitação comum? Como é que está essa conversa? Olha, a gente não definiu como vai funcionar a compra do produto, mas com certeza é a base de licitação, né? Então, assim, se for pela lei de startups, não. Se você tiver um bom advogado, o da Tec Incubadora conhece isso. Você é bom saber. Eu não sabia, tá vendo? Você consegue, por ser uma startup, e o que é startup? É uma empresa com menos de 10 anos, com faturamento abaixo de 3,6 milhão e que tem as características lá de um produto inovador, etc., que acho que a Tia Delinda ou a Tanino Goitacá se enquadra, né? E aí você consegue conversar. Aí, provavelmente, o setor de licitações da Prefeitura de Macaé não conhece. Eu falei até com o Guilherme esses dias que eu acho que a gente deveria fazer um trabalho com as prefeituras para elas saberem como bacana. Contratar startups. Exato. E gerar, né? Porque a economia circular não gera se você não incentivar o novo, né? Então a startup ela tá aí para isso, para entrar numa brecha que talvez não existisse startups. Então E uma das formas que o município tem, ou a região tem, de fomentar o empreendedorismo, fomentar a inovação, é fomentar empresas como a sua. Do tipo, olha, pode não ser exatamente o que eu quero, mas vamos aqui porque... Vamos adaptar. O que está fornecendo pode ser útil para outra coisa que eu não estou observando agora. E é bom ter empresas inovadoras, eu falo muito isso. Se a gente tem uma startup que gera impostos melhores, a partir da inovação e gera postos de trabalho melhores, eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai estar contratando engenheiros ambientais. O que é fundamental. Não, muito. Técnicos ambientais para fazer essa Não, mas na verdade já tem que ter. Na verdade, a gente já tem um engenheiro químico, então a gente já tem algumas pessoas de know-how. Inclusive, eu estou trazendo um engenheiro florestal de Pelotas para trabalhar com a gente. Eu já gero emprego, eu gero renda. Então, assim, tem que ajudar, tem que ter essa visão. Não adianta ter um visionário atrás da startup se não tem um visionário contratando aquela startup. Entendeu? Sim, então, quer dizer, vai ter um cara de carros, uma Ferrari, e vai ter alguém puxando de corda. Como que vai funcionar? Essa pauta de novo com o Guilherme, uma formação para setores de licitação dessa região.
Isso seria fundamental. Sim, não, a Prefeitura de Campos tem um trabalho muito bacana na parte de agricultura. Almir, abraço. Que eles fazem a compra da produção de pequenos produtores rurais. Então isso já é um começo. Eu acho que Mas esse começo... esse da compra é um outro programa. É um outro programa, não tem alimentação. nada a ver em relação ao startup, mas já é um processo inicial. Eu acho que Já ajuda. já ajuda. Você já vê que existe uma boa vontade do poder público, né? Cara, a gente tem aqui um cara que eu acho fantástico na nossa região, que tem feito um trabalho fantástico. Não sei se já passou no teu radar. É o Mauro Silva. Mauro Silva, ele acha que está como secretário de Desenvolvimento Econômico, mas aonde quer que ele esteja, ele acha que faz um Eu bom conheço o trabalho. Mauro, é uma pessoa fenomenal. O Felipe também. Felipe Knusch também. Nossa, assim, sempre me apoiou. Que na verdade eu cheguei em Campos para poder fazer um trabalho para uma empresa daqui na Você parte não de é daqui? tecnologia. Não sou daqui. Minha filha é campista. Betina, papai te ama. Amor também te ama. E aí, aí eu cheguei para poder fazer esse trabalho e comecei a ver que a necessidade de uma empresa focada para resolver o problema das turfeiras era punjante. Então eu falei, é aqui que eu vou investir e focar, né? Então desenvolvi a parte científica, desenvolvi o estudo para poder ter condições de avaliar e estudar o que eu estava fazendo, que é fundamental, né? Então a pessoa que hoje quer trabalhar com a parte de sustentabilidade ou desenvolver um novo produto, ela tem que se especializar. Tem diversos cursos, a pessoa pode estar procurando na cidade que pode estar ajudando ela nessa jornada. O curso técnico na área, acho que tem no Campus Guarulhos, acho que tem no Campus Centro, a engenharia tem no Campus Guarulhos, tem um mestrado em engenharia ambiental, a UENF tem um pessoal de ecologia também muito robusto. Bacana, Eles chamam de LCA, se não me engano, é o Laboratório de Ciências Ambientais. Se não é isso, é quase isso. Eles são... Eu acho que a região está preparada para os desafios tecnológicos dessa área, porque ela já vem formando nessa área há muito tempo. Muito tempo. A gente só precisa colocar em prática, né? Eu acho que também não adianta ter muita teoria se a gente não coloca a mão na massa. Exato, eu sou muito dessa pegada. Então a gente precisa desenvolver projetos nessa pegada e seguir em frente. E eu acho que Campos tem tudo para ser o pioneiro nesse processo, né? Boa pergunta, você falou Campos ser pioneiro nesse processo. Seus concorrentes, quem são? Você já mapeou quem é que está vendendo tanino? Quem é que tem um processo parecido? Na verdade, não é um concorrente, na verdade, até um parceiro nosso, que ele tem uma extração diferenciada, que é a maior do Brasil, que as pessoas quase não conhecem, que é a Tanac. Foi uma empresa que cresceu em 2022, 122% e tem faturamento de 700 milhões de reais. Nossa! Extraindo tanino e vendendo pellets de madeira para a Europa. E eles têm operação aonde? Montenegro, Rio Grande do Sul. Tá, Rio Grande do Sul, eles é um grande polo madeireiro. Sim. Não sei se essa região mas... Não, eles só plantam a acácia, extraem o tanino e vendem o pellets da acácia. Interessante. É surreal. E você falou que o teu processo é muito inovador, que você está patenteando ele, inclusive. Qual é o processo que eles utilizam? Eles utilizam pressão e água. E aqui você não utiliza pressão? Não uso pressão nem água. Eu uso só a água, não a pressão. E a pressão ajuda o processo? Na verdade, a pressão ela força o tanino a sair de dentro da madeira, né? Então, aí a água é como se fosse um solvente. Quando você aquece a água e aplica a pressão, o tanino sai com maior facilidade. Não só o tanino, outros extratos dentro da árvore. E como é que você vai vender esse tanino? Você vai vender ele em volumes e barris? Então, a gente tem algumas opções de venda dele. Você vai ter que fazer a embalagem disso, né? A gente tem a embalagem de 5 litros, tem a possibilidade de vender direto para a indústria de tratamento, né, de eucalipto. Então eu tenho uma usina de tratamento. Eu não quero mais trabalhar com químico CCA e CCB. Eu quero ter uma madeira diferenciada e ecologicamente correta. Você não vende 1 litro de tanino, você vai vender um galão. Não, a gente vai trabalhar também com a parte de descomposição residencial. Por quê? Porque eu tenho uma filha e ela tem alergia. Ela nasceu com alergia à proteína do leite. Então,
o tanino também foi baseado na pesquisa de fazer algo que não fosse agressivo. Porque, por exemplo, se eu for aplicar o tanino em qualquer parte de... Desculpa, se eu for aplicar o desculpizante em qualquer parte de madeira aqui no estúdio, tem que ficar 48 horas sem entrar aqui dentro. É. Então, assim, pô, que aquilo que você tá... Será que realmente depois de 48 horas aquele produto vai sair da sua casa? Será que sua filha pode colocar a mão ali e não vai se contaminar? Não vai se intoxicar? A minha criança, ela tem uma alergia muito severa. Então, até a barba, se eu chegar perto dela, ela já fica toda empolada. Então, a gente tem que pensar tanto no passado como no futuro. Então, eu fico muito focado em fazer as coisas. Mas a sua operação, pensando na operação, você extraiu o tanino... Isso. Nem na sua operação em si, como é que é esse mercado? Porque... A gente vai trabalhar... Eu não vejo tanino numa prateleira do supermercado. Na verdade, você deve vender na verdade, você vê o desculpizante. Só que eu vou vender um galão de 50 litros? Não, na verdade, o desculpizante você compra o Gino Cupim lá a 500 ml. Então o teu negócio ele não é business to consumer. Business to business, é business to business e business to consumer. A gente vai trabalhar direto para o consumidor? Sim, a gente tem um foco também para trabalhar direto para o consumidor. Eu quero detetizar minha casa. Tô com problema no cupim no móvel da minha casa. Eu não quero aplicar um produto como eu não posso nem falar de cupim, mas tudo bem. Eu quero aplicar um produto que é ecologicamente correto. Que eu quero aplicar e ficar na minha casa. Então você vai e utiliza um produto ecológico. É isso que a gente faz. A gente disponibiliza a pessoa a fazer um tratamento caseiro com produto sustentável. E você falou que ele não agride em nada a pessoa, né? Ele é completamente natural. Em nada. Os índios já utilizavam, né? Na verdade, o tanino ele já era utilizado como pintura corporal, né? Uhum. Eu não posso afirmar porque não tem relatos históricos. Mas é provável. É provável, porque algumas plantas que eram utilizadas, ela tem a coloração por causa do tanino, né? E por outros pigmentos, mas o tanino é um dos pigmentos. Então, assim, porque quando o tanino oxida, ele escurece. Uhum. Tá? Então ele fica preto. É o que acontece com o tanino. Então, você mostrou no programa, tinha aqueles... Um líquidozinho preto. Da operação, porque... Para as pessoas poderem entender como que é o processo de escalabilidade, né? Porque se você vai botar uma indústria aqui, vai ter uma fábrica, que a fábrica você vai ter que fazer a extração, você falou a operação leva 7 dias, se não for a pressão, e aí você extraiu. Aí como é que você vende? Você coloca num caminhão que tem... Um caminhão que faz transporte de líquidos e vende lá, que aí você não tem a gente pode trabalhar... Você coloca umas embalagens pequenininhas, você vai fazer o fracionamento... A gente vai fazer o fracionamento, trabalhar com 5 litros e trabalhar com uma quantidade maior para as usinas de tratamento. Tá? E como eu consigo escalar mais ainda? O projeto, no futuro, é ter franquias para a venda... Isso tudo vai operar em Mineiros? Não, a gente vai começar a ampliar um pouco mais, porque o galpão vai ficar pequeno, se Deus quiser. Que bom. E quanto é que... Você falou que pediu 50 mil lá no programa, as conversas estão indo, eu já sei que você teve um orçamento. Qual que é o próximo passo? O próximo passo são as certificações. Aí ele pegando o tanino aí, o pretinho. É isso que eu fiquei... Nossa, que vergonha. Meu telefone tocando, que vergonha. Mas isso que eu achei interessante, que você vê, ele tava aí só para demonstração, né? Mas você não vende assim. Não, é porque na verdade a quantidade é muito pouca, né? Depende da aplicação. A aplicação para biofertilizante que a gente está testando, ele é diluído, tá? Então, uma casezinha dessa vai ser suficiente para você adubar bastante planta. Você dilui ela em algum lugar? Ele vai ser diluído em água, tá? Esse é o estudo que a gente está tentando desenvolver, que a gente está pesquisando, que não tem nada pronto ainda, né? A Embrapa está com a Embrapa para eles poderem ver a possibilidade. Precisa de registro no mapa? Sim, precisa. E como é que tá isso? Tá tudo em andamento pela Universidade Federal de Pelotas. Eles que fazem toda essa parte de certificação. Entendi. Pro tanino, tanto para aplicação na madeira, como biofertilizante, biodefensivo. Pronto, agora o telefone não vai mais tocar, graças a Deus. Falamos da operação, falamos dos investimentos. O próximo passo, é o que eu queria saber aqui. Eu estava perguntando sobre o próximo passo e aí o pessoal da técnica colocou aqui. Eu queria saber qual que é o próximo. Você vai receber agora esse aporte. Isso. Já está fechado. Parabenizo por isso, acho muito bacana. Acho que uma empresa que se expõe no programa Negócio Fechado e consegue receber um investimento, por mais que não seja da banca que estava lá, eu acho o resultado fantástico. É negócio aqui para a região,
é desenvolvimento Com para a certeza. região. E o que você vai fazer agora com essa grana que você está recebendo de investimento? Qual que é o planejamento? Olha, o planejamento é a gente estruturar a operação, tá? Para conseguir colocar a meta que foi acordada com os investidores, né? Então, a gente tem uma meta de 60 mil litros por mês. Até quanto tempo? A Você gente tem tem... 1 ano, 2 anos para fazer Não, isso? a gente tem 3 meses para poder aplicar isso. 3 meses para fazer 60 mil litros É, mês. na Que bom, verdade, cara. Acho bom. isso É assim, desafiador, mas é bom. é desafiador. A única coisa que a gente depende é realmente da universidade com as certificações. Depois disso, a gente tem os outros processos legais a se fazer e depois Equipe para operar isso, você já está mais ou menos tem, a gente já treinada? está tudo organizado, né? Quando a gente apresentou isso para os nossos investidores, já estava tudo determinado e tudo estruturado, o escopo já estava todo montado. Tá. A gente já está caminhando, acho que para os últimos 10 minutos, o pessoal da técnica vai me confirmar. Uma coisa que a gente veiculou, você não explorou no programa, mas a gente viu lá no teu site, que você tem um selo internacional da Fundação Dom Cabral. Como é que foi essa experiência? A Fundação Dom Cabral, para quem não conhece, talvez seja a melhor escola de negócios do Brasil. Exato. É absolutamente fantástica. Um curso lá não é menos do que 90, 120 mil reais. E os altos executivos vão para lá e os mais altos ainda dão aula lá. É um local bacana. E você conseguiu um certificado internacional lá, um selo. Como é que foi isso? A gente recebeu o selo em 2022, Innovation Latam, pelo impacto... Latam não é... Quantos minutos? Pode repetir? Maravilha, 9 minutos. Latam não é a companhia, né? É a América Latina. Não, isso. É uma... Todo mundo que ouve Latam fala, poxa, mas não. É a América Latina. É. American, assim... Na verdade, é um selo de práticas ambientais, né? Então, assim, a Harry Green, que é uma das maiores empresas de reflorestamento hoje do Rio de Janeiro, recebeu, outras empresas do segmento também receberam. Um selo desse não é fácil de conseguir. Não é. E a gente, eu gostaria de dar de antemão, a gente está agora na Zayed Sustentabilidade, que é o prêmio mais importante de projetos dessa... eu sou um cara muito emotivo. Porque é muito sacrificado, cara. A gente montar uma startup hoje, a gente conseguir montar um comércio hoje é muito difícil. Sim. Eu sei, eu acho que muitas pessoas que estão vendo a gente aí sabem dessa dificuldade. Então, assim, pra gente, cada conquista que a gente tem, cara, é uma vitória que a gente pode gravar no peito, porque é difícil. E aí a gente tá com o Zayed, a gente tá no Climate Vote, que também é outro prêmio fenomenal. Não vamos participar do Innovation Latam 2023, porque a gente já ganhou, então acho que a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas participarem. E vários outros prêmios internacionais. A gente sente muita falta de prêmios nacionais de sustentabilidade, que o Brasil tem poucos. Uhum. Acho que Innovation Latam é a referência, mas se a gente for contar, em torno de 10. Quando eu te conheci, foi isso. Foi o Neander que mandou seu contato, dizendo que Exato. Você tinha... Acho que foi para o final da Inovativa, não lembro, foi isso? Exato. A gente foi uma etapa, foram 1.500 startups startups da América Latina inteira. Uhum. A gente foram escolhidos 153 em cada ODS, né? ODS, que quem não sabe, são... Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Exato. E a gente recebeu o selo em 3 ODS. Vida foi... Mudanças climáticas, se eu não me engano, Fome Zero. Foram 3, eu não lembro, não recordo exatamente quais foram, mas foram 3 ODS que a gente recebeu a certificação. Então, foi algo muito, muito satisfatório, porque a gente viu que a nossa voz não ecoava sozinha no deserto, sabe? Foi algo que a gente viu, o reflexo no espelho, então deu um ânimo. Isso é bacana quando você vê pessoas ali alinhadas no mesmo objetivo, na mesma pegada. A gente já tá aí faltando os últimos 5 minutos. Deixa eu tentar fazer agora uma pequena timeline contigo. Você está recebendo esse aporte agora. Uhum. Você tem o compromisso de, em 3 meses, começar a entregar 60 mil litros Exato. de tanino. Entregar não é vender, a gente vai produzir. A venda depende da... certificação. Não, da certificação e do interesse do comprador, né? A gente vai produzir. Tem as licenças, mas pelo que você comentou, é um mercado quente, um mercado aquecido. Muito, porque são coisas antilógicas. Por exemplo, o exemplo de você pulverizar uma árvore com químico. Não existe isso. Como que eu vou matar um cupim e vou matar a árvore junto? Exato, acontece bastante. Eu lembro de não sei se foi uma aula que eu assisti, um cara falando sobre controle de pragas em hortaliças. Que, enfim, tava cheio de insetos, né?
Ali atacava um químico, o químico, se você perder a mão ali, vai a hortaliça junto. Eles começaram a fazer um negócio que era plantar uma outra cultura em torno Pra se ter um para atrair biodefensivo, um inseto. E ele fala, cara, E agora aquele eu tenho inseto mata o Ele falou, agora eu tenho o parasita. triplo dos insetos que eu tinha antes, mas nenhum tá comendo a hortaliça. Exato. Então era muito mais sustentável, muito mais responsável. Uma das nossas vertentes de estudo é o biodefensivo, porque um dos sócios, enfim, teve um pai que teve um problema relativo a isso e é importante pra gente. Porque, assim, o agrotóxico mata quem consome, mas mata muito mais quem aplica. E as pessoas não sabem disso. Sim, sim. Tá? Você vai lembrar daquela dupla do Leandro e Leonardo. que o Leandro, que faleceu, que era a primeira voz, ele na infância, na adolescência... Ele aplicava plantava muito agrotóxico na lavoura de tomate. Tomate. E o câncer foi violentíssimo, aí não teve recursos que ele já tinha adquirido que pagasse o tratamento, não existe tratamento, né? E faleceu muito rápido até, então Muito. sim. Quem tá ali na lavoura, no campo, que tem o maior contato, que é o que sofre mais. E nossa linha de estudo é realmente tentar aplicar o tanino, o extrato em o máximo possível de soluções. Eu não estou fazendo pelo dinheiro, eu estou fazendo pelo legado. O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Quando a startup tem um propósito legal, as pessoas se identificam com esse propósito, a coisa acontece, dinheiro vira consequência. É, porque você está fazendo com amor, né? Tudo que você faz. Trabalhar com amor não é trabalhar, é de se divertir. É isso que a gente faz lá. Bom, eu ia comentar um caso. Vou tentar comentar um caso rapidamente. Existe um medicamento de 2 laboratórios que ele tá lá Era um problema específico. E o princípio ativo era muito parecido. Eram 2 laboratórios concorrentes. Descobriu-se que aquele princípio estava dando uma consequência grave, estava dando alguns infartos, etc. Aí você vê que um laboratório tirou o produto do mercado, o outro começou a vender mais. Aí você pergunta, quem que acertou? Você fala, depende, qual que era o objetivo? Tinha um laboratório que o objetivo era entregar saúde para os seus clientes. Então ele tirou. E o outro laboratório, o objetivo dele era dar resultado para os seus acionistas. Então ele tentou vender mais antes que o produto fosse proibido. Então os dois acertaram, só que eu me identifico mais com os valores dessa. Tem até um filme que conta a história da oxicodona, se eu não me engano, que fala muito sobre isso, entendeu? Oxicodona, eu não sei qual é o nome do filme, mas ele conta toda a trajetória do medicamento e tudo mais. Poderia ter sido retirado do mercado, não foi. Então, assim, a gente precisa trabalhar com aquilo que gosta, desenvolver aquilo que se apaixona e casar com aquilo pro resto da vida, cara. Porque é satisfatório, aconselho todo mundo, mas não fazer de orelhada. Procura a incubadora, procura as orientações, vai errar menos que a gente errou, entendeu? Acontece. Eu acho que é muito importante você ter uma mentoria para você errar menos e ter muito mais sucesso. Vai ter agora em Campus, deve estar sendo lançado no final dessa semana, no início da semana que vem, o Startup Campus, que é bacana, então é para pessoas, startups, empresas nascentes, fazerem o ingresso na incubadora e terem o suporte público. Está aberto o Centelha. Centelha é um programa que vai outorgar até R$70 mil para... Maquinário? Não, maquinário não. Não, você escolhe o que você coloca. Pode ser maquinário, pode ser consumo, mas R$70 mil e 2 anos de bolsa, se não me engano, também é um programa bem bacana que a FAPEST está rodando. E para essas startups tem muito apoio. Então, e a incubadora está preparada para fazer o tipo de suporte. Estamos no nosso último minuto de programa. Queria que você fizesse aí a sua despedida, o seu recado final, para a gente poder encerrar. Despedida não. Gente, vamos apoiar o pequeno comerciante, vamos apoiar as startups, vamos apoiar a sustentabilidade, vamos amar a nossa cidade acima de tudo e vamos tentar deixar alguma coisa para os nossos filhos, porque eu acho que nada mais vale do que o futuro deles. Muito obrigado por esse bate-papo bacana, Reinaldo. Desejo muito sucesso para a sua startup, que esse investidor que chegou agora seja um grande parceiro aí de longa data. Desejo todo sucesso no empreendimento, na startup, na tia Delinda. E homenagem à sua vozinha, que você tanto se emocionou aqui. Muito bacana. A quem está nos assistindo, o programa Negócio Fechado, programas inéditos todas as segundas-feiras, às 8 da noite, e o podcast que a gente repercute aqui nas quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.